Bem, amigos, vamos continuar a lição número 3, a parte de segunda-feira, falando que Deus nos falou através do Filho. O apóstolo Paulo diz que Deus sempre conversou com os seus servos, os profetas, mas nesses últimos dias nos falou através do Filho. Falar através do Filho é uma situação, assim, é uma embaixada assim superior. Deus falando com o ser humano através do Filho. A última comunicação que Deus fizera com os profetas fora com o profeta Malaquias e também com Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, 400 anos antes de Jesus chegar. O profeta Malaquias, cerca de 40 anos. Então, o povo sabia que Deus estava demorando de se comunicar com o próprio povo, o povo dele, e a razão era porque eles não estavam andando corretamente. Deus veio trazer, através de Jesus, uma comunicação um pouco mais real. Desde o Éden, o ser humano perdeu a comunicação, ou perdera a comunicação direta com Deus. E Deus, então, acabou falando, se comunicando através dos profetas, através dos sacerdotes e através, então, de sua palavra escrita. Um pregador testemunhou como um rapazinho estava numa mesa de operação para fazer uma cirurgia muito delicada, e esse rapazinho, então, antes de receber anestesia, assim, total, geral, ele olhou para o pai e segurou na mão do pai e disse: papai, o senhor vai estar aqui quando eu acordar, não vai? O pai olhou de forma emocionada para o filho e disse: sim, filho, o papai vai estar aqui. E quando o menino acordou, o pai estava segurando a sua mão. Isto significava a perfeita comunicação entre o pai e um filho, perfeita conexão de amor. Quando Jesus estava para dar a sua vida pelo ser humano, ele também disse ao pai: pai, fica comigo. Por isso que na cruz Jesus sentiu aquele desamparo em um certo momento e ele utilizou a expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Porém, quando Jesus acordou do sono da morte, lá estava o Pai, segurando a sua mão. E foi aí que Jesus, então, se comunicou de forma verdadeira e plena com os seus filhos aqui na terra. Ele deu a mensagem de amor do Pai para toda a humanidade. Pergunta número 3 da lição de segunda-feira: como Paulo falou aos hebreus, nesses versos de Hebreus 1, de 1 a 4, sobre qual foi a forma como Deus se comunicou conosco agora. Qual é a ideia central desses versos? Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também ele fez o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra do trono de Deus, na majestade das alturas, é feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que os próprios anjos. Então, para a pergunta, o que Paulo falou aos hebreus nesses versos, e que mostra a forma como Deus se comunicou conosco nesses últimos dias, e qual é o pensamento central? A resposta é: esses versos têm uma ideia central. Jesus se tornou a revelação do Pai e nos comunicou o amor dele através de sua palavra. Ele nos disse: quem vê a mim, vê o Pai. Importante essa revelação de Jesus, falando de Deus, revelando a pessoa de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. O discípulo disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Porque Jesus disse: eu estou indo para o meu Pai. Então, os discípulos perguntaram: como saber o caminho, Senhor? O Senhor está dizendo que está indo para o Pai? Quem é o Pai? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus se tornou a revelação do Pai. Numa empresa, um rapaz assumiu o cargo de presidente da empresa no lugar do pai. Os funcionários ficaram muito preocupados, perguntando a si mesmo como é que ele vai nos tratar. Os fornecedores ficaram também preocupados, imaginando como aquele moço iria agora tratá-los, porque o pai tinha um tratamento todo especial com os fornecedores, era muito amigo, negociava de forma direta, e os clientes também ficaram preocupados.
como é que esse moço, presidente da empresa, vai nos tratar? Será que ele vai nos dar os mesmos descontos, o mesmo crédito que o pai dele também concedia a nós todos? E quando foi no final do ano, um representante dos 3 grupos veio até a sala da presidência entregar uma placa de honra ao mérito para aquele jovem empresário. Ele disse: o que significa isso? Então, aquele representante disse: olha, eu represento os fornecedores, os clientes e os funcionários. Quando o senhor assumiu a presidência, todos nós ficamos preocupados a forma como o senhor nos trataria, diferente do seu pai, porque seu pai era realmente um pai para todos nós. Mas passado um ano, nós estamos vendo que o senhor é igualzinho ao seu pai. Tratar com o senhor é como tratar com o seu pai. Apertou a mão do empresário e saiu todo feliz, deixando a placa de honra ao mérito. Jesus Cristo se tornou a revelação do Pai. Tratar com Jesus era o mesmo que tratar com o Pai. Essa verdade é tão impactante e foi tão impactante no tempo de Jesus que as pessoas não conseguiram entender perfeitamente, porque não estavam conectadas com as profecias sobre a vinda do Messias. Quando Jesus pronunciava a expressão que era o Filho de Deus, as pessoas diziam que ele estava blasfemando e queriam até matá-lo. Até os próprios discípulos demoraram a entender que Jesus era o Filho de Deus. Um dia Jesus perguntou: quem dizem as pessoas que eu sou? O que o povo diz? Os discípulos disseram: dizem que o Senhor é Jeremias, dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é um dos profetas, dizem que o Senhor é até João Batista ressuscitado. Jesus disse: e vós? Quem vocês acham que eu sou? Os discípulos se entreolharam. E foi então que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está em Mateus 16, verso 16. E Jesus então disse para Pedro: Pedro, eu vou dizer uma coisa para você. Não foi carne ou sangue que te revelou essa verdade, mas o meu Pai que está no céu. E dessa forma, Jesus Cristo então viu que os discípulos demoraram para entender a verdade de que Jesus era a representação do Pai, até que Jesus Cristo percebeu que Deus revelara essa verdade para os discípulos através de Pedro. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, sabendo que Deus se revelara diretamente com os homens através do Senhor Jesus Cristo, ele disse: através de Jesus, nesses últimos dias, é que Deus falou conosco e podemos ouvir a sua voz, a voz de Deus. Deus havia falado ultimamente pelo profeta Malaquias, mas com Jesus, através de Jesus, ele falou com a humanidade de forma clara e de forma assim humana, para que as pessoas pudessem entender. Por isso Jesus Cristo se tornou o grande representante do ser humano, da humanidade perante Deus. Jesus, ao vir à Terra, tornou-se o representante do Pai e nos representa diante do Pai agora. Por isso, Ellen White escreveu no livro Desejar das Nações, na página 116, o seguinte: quando do batismo de Jesus, Jesus foi batizado, Satanás achava-se presente entre os espectadores. Satanás viu a glória de Deus cobrir o Filho, ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Desde o pecado de Adão, estivera a raça humana cortada da direta comunhão com Deus. E a comunicação entre o céu e a terra fizera-se agora por meio de Cristo, porque agora Jesus viera em semelhança humana e o próprio Pai falou através dele. No batismo de Jesus foi a primeira grande comunicação de Jesus, ou de Deus através de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, a ele vocês devem ouvir. Por isso que o batismo de Jesus foi tão especial. João Batista teimou em batizar Jesus, mas Jesus disse: por ora deixa, João, mas batismo para que seja cumprida a Escritura, porque Deus precisava falar ao ser humano através do Senhor Jesus Cristo. Na história das campanhas de Napoleão, as pessoas eram convocadas, os homens eram convocados para irem à guerra. E se tivesse algum impedimento, doença ou situação de nascimento de filho, ou cuidar de algum idoso que dependia daquela pessoa, o soldado, o convocado, poderia mandar um substituto e ele pegava um documento que mostrava que alguém havia ido no lugar dele. Um homem fora convocado pela segunda vez.
E quando o Senhor se apresentou ao oficial, é assim, que era encarregado das convocações, o homem apresentou o documento que mostrava que alguém já o havia substituído, mas havia sido morto em combate. O oficial pegou o papel, leu e disse para o secretário: carimbe, escreva aí, dispensado. Já teve um substituto que morreu em seu lugar. E assim a pessoa era liberta, a pessoa era, sim, voltava livre para casa por causa do substituto que já havia dado a vida por ele no campo de batalha. O Senhor Jesus Cristo tornou-se nosso substituto, se tornou a revelação do Pai. Jesus Cristo se tornou a vontade divina para todos nós. Podemos dizer que nós devíamos morrer. Nós fomos convocados para morrer também. Jesus Cristo assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário e se tornou a revelação do Pai para todos nós. Jesus Cristo no Calvário, ele se constituiu o nosso Salvador. Esta foi a forma de Deus falar através de Jesus o quanto ele nos amava. Disse um escritor o seguinte: o Filho de Deus tornou-se filho do homem, a fim de que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Isso é comunicação real de amor para com todos os pecadores, feito na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: Deus se revelou no passado aos nossos pais de muitas maneiras, mas nesses últimos dias o Senhor Deus se revelou a nós através do Filho Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e possamos então colocar em Jesus toda a nossa confiança, porque Ele é o nosso grande representante e substituto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, falando de Jesus, que ele se tornou o Filho que falou conosco através do Pai. O Pai falando conosco através do Senhor Jesus Cristo. Uma comunicação real de amor, mostrando o quanto Deus se interessa pela nossa salvação. Que haja uma bênção para todos nessa segunda-feira, que o teu poder nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que haja uma bênção para o teu coração, que haja uma bênção para a sua família e que o Senhor Deus possa curar todas as nossas enfermidades e nos dar prosperidade e bênção. Deus abençoe você. Amém.